Deus querido, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de servir um Deus poderoso como o Senhor. Pai, que neste momento Tu possa estar preparando o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim como Tu já se manifestaste nos meios dos Teus louvores, que a Tua palavra, Deus, possa vir como um fogo consumidor, consumindo o nosso coração, Deus, nos enchendo do Teu Espírito Santo. Pai, que nada do mundo, nada do lado de fora venha nesse momento atrapalhar-nos de nos estar conectados com a Tua palavra, Deus. Realmente com o coração aberto e sedento de Te ouvir. Usa-me, Deus, como um arauto do Senhor para proclamar a Tua palavra sobre o coração dos Teus filhos, Pai. Eles vieram aqui para ouvir a Tua voz. Fala com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Podem se sentar, fiquem à vontade. Essa noite, irmãos, nós vamos falar um pouquinho, preparei uma palavra, sobre a vida no Espírito. Nós sabemos que todos nós cristãos, quando encontramos com Jesus, somos encontrados com Ele, passamos a entender a realidade do mundo espiritual que nos cerca. Então nós vamos falar sobre essa vida no Espírito. Essa palavra, Deus já vem meditando no meu coração, falando comigo já há vários dias. Se de fato nós como cristãos estamos vivendo mais no Espírito ou mais na carne. E durante esse tempo de meditação, o Senhor trouxe algumas perguntas ao meu coração, para mim poder entender se eu estou vivendo segundo a minha natureza humana ou realmente uma vida no Espírito. E essas perguntas eu vou fazer para vocês, assim como eu fiz para mim. E eu quero que vocês respondam no coração de vocês com sinceridade, porque elas vão dizer se você está vivendo mais no Espírito ou mais na carne. A primeira pergunta que Jesus colocou no meu coração e eu faço para vocês é se suas atitudes e as suas decisões demonstram que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus ou pela sua natureza humana. No seu dia a dia, o que mais predomina na sua vida? É o que você deseja, o que você quer, as suas próprias vontades, ou o que a palavra de Deus diz que Ele quer e tem para a sua vida? Quando você tem períodos de tempo livre, que você está mais tranquilo, como você usa esse tempo? Você usa esse tempo para os seus próprios prazeres, para os seus próprios interesses, para cuidar do que você quer? Ou você usa esse tempo para se relacionar com Cristo, tirar um tempo de leitura da palavra, de meditação, de oração? Como você usa o seu tempo livre? Os seus recursos. Como você usa os seus recursos? Seja o seu dinheiro, seja os seus talentos, o seu trabalho, a sua força. Você usa mais para os seus próprios interesses ou para o reino de Deus, para a obra de Deus? Quem está no centro da sua vida, das suas decisões? Você mesmo, as suas próprias vontades, ou é Cristo que está no centro da sua vida? Quando eu me fiz essas perguntas, várias delas, Jesus me confrontou, realmente. Porque todas elas têm um contraste entre viver na carne e viver no Espírito. E dependendo da resposta que você traz para ela, você já tem uma constatação de que se você está vivendo mais na carne ou no Espírito. A palavra que eu vou trazer hoje se encontra em Romanos 8 e fala sobre a vida no Espírito. Romanos, nós vamos ler do 8 até o 17. Só que nós vamos ler por pedaços, para que eu possa ir explicando para vocês. O contexto dessa palavra, se a gente volta um pouquinho atrás, no capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando sobre que nós, em Cristo, nós somos libertos da lei. E em seguida ele fala que a lei de Deus, ela expõe o nosso pecado. Ele também fala sobre a nossa luta, a luta que ele próprio passava contra o pecado e a luta que nós também passamos contra o pecado. Então, no capítulo 8, ele entra nesse ápice, que é sobre a vida no Espírito. Que, de fato, uma vez libertos da lei, nós passamos a viver essa vida no Espírito. E a vida que Deus tem para nós. Então, nós vamos ler primeiramente do 1 até o 4, e esse pedaço vai falar sobre a nossa libertação da natureza humana, para de fato em Cristo podermos viver uma vida no Espírito. Então, vamos ler. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus,
Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que era incapaz de fazer a lei, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, nessa passagem, o apóstolo Paulo vai começar falando: não há nenhuma condenação, mas para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Todo aquele que não está em Cristo Jesus está sob a condenação de Deus. Não há condenação para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Em seguida, ele vai falar por que disso. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, ele vai fazer um contraste entre a lei do pecado, que tem como consequência a morte, e a lei do Espírito, que tem como contraste a vida. Nós sabemos que a partir do momento que uma lei é estabelecida, ela revoga a outra. Se a gente passa na cidade, o prefeito cria uma lei para tal coisa. A partir do momento que vem uma nova lei que trata do mesmo assunto, aquela lei antiga é revogada e passa a nova lei está em vigor. Assim também acontece com nós em Cristo Jesus. A lei do pecado estava sobre nós, mas quando Cristo Jesus veio, essa lei foi revogada. E nós passamos a viver na lei do Espírito. E a partir do momento que nós vivemos na lei do Espírito, nós temos que viver a vida no Espírito. E aí que está o problema, que muitas vezes nós sabemos que não há condenação, que Jesus já conquistou a vida da lei do Espírito para nós, mas nós não vivemos essa vida. A lei não era capaz de nos salvar. Por isso Deus deu a lei do Espírito. Se a gente lê ali, ele diz assim no versículo 3. A lei não era capaz de nos salvar. Por quê? Porque da nossa fraqueza, da nossa natureza humana. A lei é culpada? Não. A lei é boa, porque ela evidencia o nosso pecado. A lei, ela é perfeita e boa, mas nós somos imperfeitos e pecadores. Então nós não íamos conseguir. Como que algo imperfeito como nós ia cumprir algo perfeito como a lei? É impossível. Então Deus envia Jesus. A palavra diz assim: por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. A lei não podia nos salvar. Nós estávamos perdidos se nós dependêssemos da lei. Então, a palavra diz assim: por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Nós temos que entender uma coisa. Quando Adão pecou, todo o pecado dele veio sobre nós. Então, nós também estávamos sobre a lei do pecado. Mas assim também, quando Jesus veio ao mundo, de forma humana, mas também 100% homem e 100% Deus. Ele venceu o pecado, viveu de forma humana aqui na terra, mas não pecou. Jesus, quando foi entregue em sacrifício, ele venceu o pecado. E a partir desse momento, o que conduz a nossa vida é essa conquista de Jesus. Assim como pelo homem o pecado entrou no mundo, por outro homem saiu. Antes nós estávamos sob o jugo do pecado com Adão, agora nós somos sobre a graça do Espírito de Deus. Nós fomos um com Adão quando ele pecou. E hoje nós somos um com Cristo. E é maravilhoso saber disso. E exatamente, como nós estávamos envoltos no pecado de Adão, hoje nós estamos envoltos na perfeição de Deus. E nele, em Jesus, a humanidade cumpriu com a lei. E como Adão anteriormente tinha pecado. Então Jesus pagou o preço. Em Jesus, nós somos justificados. Jesus pagou a nossa conta. Por isso nós podemos viver a lei do Espírito. O pecado, ele já não tem domínio sobre nós. Uma coisa o pecado não tem domínio sobre quem vive no Espírito. Mas nós não podemos confundir domínio com a presença. A presença do pecado está em nosso meio, diariamente. Mas Cristo tirou o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Nós podemos viver uma vida espiritual. Cristo já fez tudo o que podia, mas agora também tem a nossa parte. Todos os nossos pecados em Cristo Jesus
foram perdoados, apagados. Os pecados que você cometeu ontem, antes de ontem, os pecados que você ainda vai cometer, todos são perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Não há mais condenação. Essa palavra diz, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele já conquistou para nós isso. O preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele já pagou. E hoje nós temos realmente essa graça de viver uma vida espiritual. O que Jesus fez para nós, Ele realmente para que todos nós como cristãos não possamos mais viver uma vida dominada pelo pecado e pela nossa natureza humana, mas que nós possamos realmente viver uma vida dominada pelo Espírito, e esse Espírito de poder, esse Espírito de Deus que nos enche, e que não vem de nós mesmos. Eu não consigo viver uma vida no Espírito porque eu quero. Eu vivo uma vida no Espírito porque o Espírito de Deus habita em mim, e Ele me conduz a viver essa vida no Espírito. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Jesus na cruz. Nós estamos livres do domínio do pecado, como eu falei, porque de Jesus. E somente pelo Espírito de Deus nós temos essa liberdade realmente. Vamos continuar agora lendo Romanos. Eu vou ler aqui para vocês Romanos 7, que fala um pouquinho sobre isso. O 4 até o 6. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses maus desejos, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, nós somos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. Então, agora, quando nós entendemos o que Jesus fez e passamos e tomamos posse realmente da lei do Espírito, nós podemos viver a lei do Espírito, viver uma vida conduzida pelo Espírito de Deus, porque a lei do pecado não tem mais domínio sobre nós. O que Jesus fez, Ele elimina o castigo do passado e nos assegura e nos fortalece um futuro para nós em Cristo, ao saber que não há mais condenação. A partir desse momento, a lei do pecado ela já não vigora mais sobre nós. E nós passamos a viver, de fato, essa vida no Espírito. Porém, essa realidade, ela só é possível se você, de fato, vive no Espírito. Porque senão o que eu estou falando aqui talvez não tenha nenhum sentido para você. As coisas espirituais são discernidas por pessoas espirituais. Espirituais, não só de achar, nós vamos falar daqui a pouco. Sentimento é uma coisa. Ser espiritual está ligado com a palavra de Deus. Em conhecer a palavra de Deus. Então, é somente realmente quem vive vai entender, quem de fato cultiva a vida no Espírito. Em seguida, a gente vai voltar agora para Romanos 8, Paulo ele vai falar sobre os dois princípios da vida. Nós vamos ler agora do 5 até o 11. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, aqui nessa passagem, Paulo vai fazer esse contraste entre a vida dominada pela natureza humana, que é uma vida antropocêntrica, que
que tem como o homem no centro, as suas vontades no centro. E o contraste com a vida dominada pelo Espírito, que é uma vida cristocêntrica, que tem como Cristo no centro. A vida dominada pela natureza humana, ela tem o foco no eu. Eu sou o centro quando eu vivo na natureza humana. Ela é uma vida absorvida pelos meus próprios desejos, pelas minhas próprias vontades, pelo que fascina os meus olhos, para o que me dá prazer, para a carne muitas vezes. É uma vida que não tem lei, mas a lei é o que eu quero. E o que eu quero está certo. Independente se isso é bom ou é ruim, se me dá prazer, eu faço. E assim são as pessoas que vivem guiadas pela natureza humana. Viver a natureza humana, pecaminosa, viver na carne, né, que a gente quer dizer, é viver uma vida mundana. Uma vida que não é o padrão que Deus estabeleceu para nós. Viver uma vida dominada pelos próprios ditados e desejos próprios que você pensa, que você quer e que você deseja. E não pelos ditados, pela palavra e pelo amor de Deus. Lá em Gálatas 5, 19 ao 21, vai falar como que são essas pessoas, o que elas fazem, quem vive na carne ou vive na natureza humana. Eu vou ler para vocês. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, quem segue a natureza humana, o resultado é esse. O resultado é viver controlado pelas vontades, uma pessoa impura, uma pessoa idólatra, uma pessoa hostil, uma pessoa que gosta de discórdias, uma pessoa ciumenta, uma pessoa irosa, né, irada, uma pessoa egoísta, que gosta de divisões. Então, porque é o resultado de viver na carne. Viver conduzido pela natureza humana, está aqui o resultado. Vai falar que não? É a palavra de Deus que diz isso. Não sou eu. Se você está vivendo na carne, você está desagradando a Deus. E a palavra de Deus diz essas e outras coisas. Aqui tem uma pequena lista que foi feita, mas nós sabemos o que desagrada a Deus. E a palavra de Deus diz que quem é guiado pela natureza humana e faz tais coisas ou coisas semelhantes, não herdará o reino de Deus. Isso é perigosíssimo para nós. Cristo já conquistou, já nos dá o poder de viver no Espírito, mas nós tentamos, dia após dia, continuamos vivendo na carne. Olha a consequência que isso pode nos dar. Então, e a pior coisa, qual que é a maior consequência? É a morte. A morte espiritual aqui na terra, mas também a morte eterna, afastado de Deus. Além de não poder dar o reino de Deus. Porém, o apóstolo Paulo ele faz um contraste. Se essa é a vida que vivida na carne, ele também tem a vida dominada pelo Espírito de Deus. E essa vida dominada pelo Espírito de Deus, ela é uma vida focada em Deus, como eu falei, que tem Deus no centro. É uma vida que a tua mente não é conduzida pelo que você acha, pensa ou sente, mas é conduzida pelo que a palavra de Deus diz. Isso sim é uma vida no Espírito. É uma vida que não tem os seus próprios desejos, mas antes o seu desejo é agradar a Deus. E fazer a vontade de Deus e cumprir o que Deus tem para a sua vida. A vida no Espírito é realmente uma vida dominada por Cristo, focada em Deus e na vontade de Deus para ti. Realmente, quem vive no Espírito tem, assim como uma pessoa respira o ar, ela respira a presença de Deus. Ela vê Deus na natureza, ela vê Deus nos mais pequenos detalhes, porque ela tem a visão espiritual. E a palavra de Deus diz que Deus se revela de multiformas. Então a pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem essa sensibilidade para as coisas do Espírito. Ela é uma pessoa que cultiva um relacionamento fervoroso, intenso realmente com o Senhor. Ela é cheia do Espírito de Deus. É uma pessoa que pratica as disciplinas espirituais, uma pessoa que tem prazer em ter o seu tempo de devocional com Deus, uma pessoa que tem prazer de orar, de viver
a vida espiritual. E essas pessoas, lá em Gálatas 5:22, vai falar que quem vive no Espírito produz o fruto do Espírito. E quais são esses frutos? A palavra de Deus nos diz que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, quem vive no Espírito são essas pessoas que frutificam. Você não tem como falar que vive no Espírito se esse fruto não é notório na sua vida. Nós muitas vezes nos enganamos quando achamos que vivemos no Espírito, mas não temos esses frutos. Uma pessoa que vive no Espírito é uma pessoa amável, uma pessoa alegre. Claro, todos têm dificuldade, mas ela cultiva uma vida de alegria na presença de Cristo e na presença dos irmãos. Uma pessoa que vive a paz de Cristo, não a paz que o mundo tem como paz. É uma pessoa realmente bondosa, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa mansa e, acima de tudo, uma pessoa que tem domínio próprio. Aqui, igualmente, Paulo só vai listar algumas coisas, né, do fruto do Espírito, mas os principais. Esses são os principais. Os demais vão vir consequentemente. Então, esses são os frutos de quem vive no Espírito. E, acima de tudo, quem vive no Espírito tem a vida, a verdadeira vida. Pelo contrário de quem vive na carne, que tem a morte. Então, essas duas vidas, né, elas partem em direção oposta. Cada uma está de um lado, assim como a lei da carne, a lei do Espírito. A vida dominada realmente pelos desejos e pelas atividades da natureza humana e pecaminosa, ela está no caminho da morte. Gálatas 5:17 diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, quem vive na natureza humana, a nossa natureza humana, ela realmente, de fato, deseja o que é oposto à lei do Espírito. Mas quem vive pelo Espírito é conduzido e é capacitado para fazer as coisas do Espírito. No sentido mais literal da palavra, realmente, quem vive na carne, vive seguindo a sua natureza humana, total e completa, ela está num caminho de perdição. É um caminho sem futuro. Uma vida totalmente sem futuro aos olhos de Deus. Tanto aqui na terra, porque essa pessoa vai viver uma vida em péssimas, realmente, condições. Claro, talvez aos olhos humanos, boas, mas em Cristo, péssimas. Realmente, permitir que a vida seja totalmente dominada pela carne é como se auto-extinguir-se, é auto-se destruir, quando você é guiado pela sua carne. É um suicídio espiritual. E no sentido mais literal, você está se destruindo quando você vive seguindo a sua carne. Porque todos os pecados da carne, sejam os visíveis e os invisíveis, eles têm consequências. Consequências que vão nos afetar a nossa vida. Que não vai fazer bem para nós. Por isso que Jesus nos alerta. Pelo contrário, as coisas do Espírito, elas, além de nos moldar, elas vão gerar bons frutos em nós, que vão ser potencializados para que mais ainda possam vir. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta, né? Quem que vai ganhar no final das contas? A carne ou o Espírito? Qual você alimenta mais? Se você cultiva mais a vida espiritual, o Espírito vai vencer. Mas se você não cultiva, vive suas próprias vontades, a carne vai vencer. Gálatas 5:16 diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então, quando nós não satisfazemos os desejos da nossa natureza humana? Quando nós deixamos que o Espírito nos guie. Aí, nós não fazemos realmente o que a nossa natureza humana diz. A vida dominada pelo Espírito é uma vida centrada em Cristo, focada em Deus, e ela está no caminho da verdadeira vida, realmente. Tanto nessa era, quanto na era por vir, e diariamente nós estamos se aproximando do céu, já desde agora, vivendo a vida espiritual aqui na terra. E diariamente nós vamos estar o quê? Se assemelhando a Cristo, estando mais parecidos conforme a imagem dele, que é o que Deus quer para nós. A vida realmente espiritual, no Espírito, é uma vida em firme processo e progresso para
para que a transição final de quando nós vamos passar aqui dessa vida terrena para o espiritual. Quem vive a vida no Espírito está se preparando para a vida que vai ser lá no céu. E Enoque, né, ele caminhou com Cristo até que ele foi arrebatado. Por quê? Porque ele já vivia a vida espiritual aqui e Deus já levou para viver lá com ele. Então, viver a vida no Espírito é estar se preparando para a vida lá no céu. E o mais lindo é que tudo isso não vem de nós. Nós não conseguimos viver no Espírito. E jamais conseguiríamos. Mas o Espírito Santo em nós, ele vai nos capacitar. Ele vai nos realmente dar forças para que a gente possa viver guiado pelo Espírito. Agora nós vamos ler lá em Romanos 8, do 12 ao 17, que Paulo vai falar que quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. 8, do 12 até o 17. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se vivemos de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim um Espírito de Deus que os adotou como seu próprio Filho. Agora, nós o chamamos de Abba Pai, pois seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então aqui, Paulo vai dizer, quem é guiado pelo Espírito são os verdadeiros filhos de Deus. Só consegue ser guiado pelo Espírito quem é filho de Deus, que reconheceu que Jesus fez e se tornou seu filho. Ser guiado pelo Espírito significa que você é acompanhado. Significa que tem alguém mostrando o caminho para você. Significa que tem alguém te orientando e te conduzindo. E quem que é esse? É o Espírito Santo de Deus. É Ele te conduzindo para os caminhos bons, perfeitos e agradáveis de Deus. Muitas vezes também nós não conseguimos entender quando Ele está nos guiando por esse caminho. Porque muitas vezes aos nossos olhos não é um caminho tão bom. Mas aos olhos de Deus nós podemos e devemos confiar que nós estamos no melhor caminho. Porque o Espírito Santo só nos guia para o caminho que Deus quer, se de fato somos conduzidos por Ele. Ser guiado por Ele é um sinal de que nós somos filhos. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é um filho de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados, assim como Jesus foi guiado. Nós, como filhos de Deus, também somos guiados. E nós temos que entender que quando Paulo está falando aqui de adoção, ele diz que, pois vocês foram adotados como filhos de Deus pelo Espírito. Ele tinha um entendimento da adoção romana. Na época romana, a adoção não era algo muito comum. Quando acontecia, ela realmente era em todos os sentidos. O filho, ele tinha os direitos, mas também tinha as obrigações, como se fosse um filho legítimo. E independente se esse filho era maior de idade, quem dominava e quem mandava eram os pais. E justamente por isso, não era uma adoção, não era tão comum a adoção. Porque enquanto o pai estivesse vivo, independente se o filho fosse maior de idade, quem mandava era o pai. Então, por isso mesmo, não era tão comum, porque um filho de sangue, muitas vezes, tem mais facilidade para obedecer. E um filho que não talvez não vai querer obedecer o pai, né, mesmo sendo maior de idade. Então, esse era o entendimento que Paulo tinha quando ele vai fazer essa analogia para a nossa adoção na família de Deus. Numa época, nós estávamos na absoluta possessão do pecado, guiados e controlados pelo pecado, vivendo a nossa vida como nós bem queríamos. E segundo nossa própria natureza. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos trouxe para a sua possessão. Assim como alguém no período romano adotava e tinha aquela pessoa como sua possessão, que mandava, que ordenava, né, como pai, que podia ditar as leis, Deus também nos adotou para ditar as leis e a maneira que nós vamos conduzir a nossa vida. A vida antiga, ela já não tem mais direitos sobre nós. Como no período romano alguém era adotado, a nova vida era a vida dela. E nós também, quando nós fomos adotados por Deus, a nossa vida antiga,
era da nossa outra família. O que vigora agora é adoção como filhos de Deus. Quando nós somos adotados como filhos, realmente, através do sacrifício de Deus, o nosso passado está totalmente cancelado. Assim como um filho era adotado, ele podia ter coisas ruins na vida dele, quando ele se tornava filho de um pai em Roma, aquilo já foi apagado. Mesma coisa em Jesus. Quando nós fomos adotados por Ele, tudo foi apagado. As nossas dívidas, o nosso passado foi cancelado. E nós começamos a viver uma nova vida. Uma vida com Deus. Nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E Paulo, ele diz que Paulo, quando um homem se torna cristão, ele entra na família de Deus. Então, todos nós, quando nós fomos encontrados por Cristo e nele encontrados, nós se tornamos parte da família de Deus. E ele não faz nada realmente para essa pessoa, nós no caso, não nos fizemos nada para ganhar esses méritos, essa herança, ser co-herdeiros. Nada pelos nossos méritos, mas pela vontade de Deus nos adotar. Assim como um filho era adotado em Roma. Ele podia ser da família pobre, mas ele veio para a família rica. Mas por quê? Porque o pai o adotou. E ele também podia desfrutar de todas as maravilhas daquele pai rico que tinha dado para ele. Assim também nós. Deus, na sua suprema misericórdia, graça e amor, Ele nos trouxe para Ele. E nós podemos viver as dádivas de Deus e essa vida realmente no Espírito. Até o ponto de podermos clamar Abba, Pai. Essa expressão Abba, muitos já sabem, que significa papaizinho, papai. Então, você ser adotado e ter uma intimidade tão profunda que a vida no Espírito produz, a ponto de chamar a Deus de seu papai, seu papaizinho. E isso realmente é a forma muito íntima, né? Essa conotação, ela remete a um nível profundo de familiaridade. Você só chama o seu pai de papaizinho, papai, quando você tem intimidade mais com ele. Senão é só pai. E com Deus é a mesma coisa. Ele nos adotou para esse relacionamento intenso, a ponto de falar, papaizinho, eu preciso de ti. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida. E só quem vive essa vida vai conseguir entender isso. De chegar a ponto de ter tamanha intimidade com Deus, de clamar, Abba, Pai. Por quê? E quem que coloca essa convicção no nosso coração? A palavra de Deus diz porque o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, confirma ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Quando a gente realmente começa a viver no Espírito, esse tipo de intimidade ele se torna mais natural. E desse modo, nós somos filhos capacitados por Deus, guiados pelo Espírito para viver no Espírito. Esse viver é estar debaixo dessa graça de Deus. Significa que nós transferimos a nossa lealdade para Cristo e que agora é o Espírito que é a nossa lei. E é Ele que nos conduz. Gálatas 5:25 vai dizer que se nós vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. E andar não é apenas caminhar. Ela expressa a maneira de vivermos o nosso dia a dia. Andar no Espírito é andarmos realmente no âmbito, na influência, na agência, na direção ativa do Espírito Santo de Deus. Isso é andar no Espírito. E a gente tem que entender que Paulo, quando ele fala do Espírito, esse Espírito realmente representava o poder divino. E nós só andamos no Espírito verdadeiramente quando nós reconhecemos o que Jesus fez por nós. A passagem já começa falando lá no começo, em Cristo Jesus. E a gente, além de reconhecer, a gente também tem que tomar posse dessa condição de filhos. Não adianta você saber que você é filho, se você não tomar posse. Não, eu sou filho de Deus. Não vai mudar. Vai mudar quando você reconhecer. Um filho podia ser adotado, mas se ele não reconhecesse, não, fulano é meu pai. Não tinha significado. Só tinha significado quando ele reconhecia. Assim também como com Deus. Se nós não reconhecemos, eu sou filho de Deus. As coisas também muitas vezes não vai ter sentido. Algo que eu queria chegar nesse momento, que a gente tem que ficar atento, é sobre isso. Muitas pessoas confundem o que é viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Algumas pessoas elas acham que são guiadas pelo Espírito, mas elas não são. E isso pode acontecer com a gente também.
E é perigoso, porque muitas vezes a gente acha que está vivendo no Espírito porque nós sentimos. Eu acho que eu estou vivendo no Espírito. E você sabe que você está vivendo no Espírito porque você acha? Não, errado. Totalmente errado. A gente sabe que a gente está guiado realmente pelo Espírito de Deus quando a gente vive de acordo com a palavra de Deus. Isso comprova que a gente vive no Espírito. Nós não podemos confundir viver no Espírito com nossos sentimentos. Isso é perigoso demais. As nossas emoções. Eu acho que eu senti que isso aqui é de Deus. Pode levar a, muitas vezes, vontades que não são de Deus. Por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes você acha que está vivendo no Espírito, mas na verdade você está vivendo pelas suas emoções, que na verdade você está vivendo de acordo com a sua natureza humana. E realmente ser guiado por Deus, ser guiado pelo Espírito, não é pelo que você sente, mas é pelo que a palavra de Deus diz. O que evidencia uma vida no Espírito é ter realmente a vida guiada pela palavra de Deus, é entender que nenhuma direção vai estar em desacordo com os princípios da palavra de Deus, que estão revelados nas Escrituras. Ser guiado pelo Espírito é viver, de fato, como um filho de Deus, deixando que Ele, através da sua palavra e do seu poder, conduza a sua vida. Viver no Espírito é, acima de tudo, ter o fruto do Espírito na sua vida, presente. E isso reflete de uma forma nítida, nos lugares que você está, na sua família, em todos os lugares. E não tem como você dizer que anda no Espírito, se você não tem os frutos que nós falamos essa noite. Andar no Espírito é como quando você está apaixonado, ou quando você está amando alguém. Você quer estar na presença, você quer estar junto com aquela pessoa, você quer conhecer mais ela, você quer estar junto com ela. E andar no Espírito também é isso. Você está tão apaixonado, amar tanto a Deus, que você quer passar mais tempo com Ele, que você quer fazer a vontade dEle, fazer o que agrada a Ele. Isso é viver no Espírito. Quando você está realmente mais satisfeito em Jesus. E quanto mais você estiver satisfeito nele, menos as coisas da carne vão ter graça para você. E quanto mais cheio você estiver, e mais íntimo do Pai, mais você vai realmente ter prazer em obedecê-lo e em viver a vida no Espírito. A vida no Espírito é um presente que Deus já conquistou na cruz para nós, para que todos nós podemos viver. Não é só os pastores, não é só os líderes, não. Todos, Jesus quer que todos nós vivemos essa vida no Espírito verdadeira. Porém, para a gente realmente viver essa vida no Espírito, nós temos que reconhecer, como eu disse, que somos filhos amados de Deus e que somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e que Ele habita em nós e Ele quer conduzir a nossa vida. E diante disso, você tem duas opções: continuar vivendo na carne, que trará os resultados que nós já sabemos, ou viver no Espírito. E aí fica para você. Qual você vai? Você vai continuar vivendo conduzido pela carne, pelas suas próprias vontades? Ou você vai passar e vai agarrar esse presente que Cristo já conquistou para você e passar a viver essa vida no Espírito? A vida que Deus conquistou para você não é essa vida que você vem vivendo, mas é uma vida mais profunda. Uma vida realmente de fato de filho de Deus. É algo íntimo, profundo, a ponto de você chamar Ele de meu papaizinho. É essa vida que Deus conquistou para nós. É o tamanho de intimidade de você chamar Ele de Abba. Abba, Pai, meu papaizinho. É essa a vida que Deus quer para nós. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que de fato você viva a vida conduzida por Ele. E eu tenho certeza, e posso testemunhar para vocês, que viver guiado pelo Espírito Santo de Deus é maravilhoso, porque Ele sempre nos conduz por caminhos bons, perfeitos e agradáveis, que muitas vezes nós não entendemos na hora, mas que são caminhos bons. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas vão cooperando para o bem de quem ama a Deus, de quem é conduzido pelo Espírito dEle. Então é maravilhoso. E a gente tem que entender que Cristo já conquistou isso para nós. E além de conquistar, Ele também habita em nós. E nós só podemos fazer uma coisa: viver essa vida. Abraçar esse presente e viver com toda a intensidade. E entender que Ele vai nos capacitar. Que a vida aqui na terra não é sobre nós, mas é sobre Jesus.
a vida aqui é sobre Ele, e nós, como filhos deles, temos que viver para refletir a presença dele em todos os lugares que nós estamos, para que mais pessoas falem, não, eu quero um pai. Quantas pessoas no mundo não têm um pai para chamar de papaizinho, mas em Jesus nós temos o verdadeiro pai, o Pai Todo-Poderoso, como nós cantamos hoje, né? Um Deus de milagres, um Deus de promessa, e é esse Deus que quer estar todo dia com você, na vida no Espírito. Decida realmente viver a vida no Espírito. Chega de viver a vida na carne, chega de viver a vida conduzida pela sua própria natureza humana e viva a lei do Espírito e da vida, a verdadeira vida. A minha oração é que a luz do Espírito realmente possa estar sobre a sua vida, iluminando o seu caminho e te conduzindo a viver no Espírito. Amém? Amém, irmãos. Então nós vamos orar nesse momento e vamos clamar a Deus. Se de fato você está tendo dificuldades para viver uma vida no Espírito, fale a Ele, clame a Ele. Vamos nos colocar de pé?